Fala pessoal, o professor Paulo Pereira aqui. Você está no terceiro episódio do Pode Incluir. Seja muito bem-vindo aqui. Vou pedir para você, caso não seja inscrito aqui no canal, no YouTube, inscreva-se para nos ajudar a divulgar esse tema que é muito importante, não é verdade? Estou muito animado porque eu estou recebendo aqui hoje 2 estudantes de terapia ocupacional, ou seja, 2 futuros terapeutas ocupacionais, que é uma carreira extraordinária, que inclusive precisa crescer muito, não é isso? Que é aqui o Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. A satisfação é minha. Obrigado. E Natália Barroso, que não por acaso é também minha esposa e mãe do meu filho, Paulo Ricardo, que está estudando também. É muito legal aqui que é o seguinte, pessoal, o Rafael já está quase concluindo. Ele está lá no 6º período, vai para o 7º, né? Exatamente. Vai começar os estágios e tal. Sim. E Natália acabou de iniciar, concluiu o 1º período. Então trouxe aqui os dois extremos aí, quem está começando agora e quem já está quase terminando, para trazer muito conteúdo, muita informação sobre terapia ocupacional. Vamos começar aqui pelas damas primeiro, né? Natália, essa câmera aqui é sua, você pode dar uma saudação para as pessoas e conta, eu vou fazer a minha pergunta, tá? Para começar, por que terapia ocupacional? Beleza? Sim. Uhum. Então vamos lá, Natália. É sempre um prazer, né, falar sobre tudo que envolve o Paulo Ricardo, assim, basicamente, né, que eu não vou negar que eu entrei na terapia ocupacional para entender melhor as demandas e necessidades do meu filho, que ele é autista no nível 3 de suporte, e eu escolhi justamente por isso, porque ele precisa muito de ajuda constante, diária, e de se aprimorar nas AVDs, né, que são as atividades de vida diária. E eu vi que é muito importante, eu senti importância, na verdade, de saber com técnica isso. Porque eu queria me assemelhar o mais próximo possível dos terapeutas dele. Então, esse foi um primeiro ponto, obviamente, por conta do Paulo Ricardo. E também eu sou gestora escolar, né? Então, vi muitas demandas dentro da escola. Cada vez mais os nossos alunos precisando de um refinamento que vai para além da parte pedagógica. Então, também me impulsionou por conta disso. E é sempre bom, né? Assim, ser aprimorado, que a gente gosta, que a gente vive. Muito bom. E você, Rafa, conta a sua história aí, por que terapia ocupacional? Então, eu, na verdade, eu costumo dizer, né, como a Natália acabou de falar aqui, que não é você que escolhe a terapia ocupacional, é a terapia ocupacional que escolhe você. Legal. Porque isso parte de uma vontade de ajudar, de mudar, de fazer acontecer. Vocês são pais atípicos, vocês sabem das dificuldades, as preocupações e se eu não estiver mais aqui? Verdade. Meus filhos, meu filho, o que vai acontecer? E eu, por um acaso, comecei a trabalhar numa escola, né, na parte da inclusão. E eu não sabia nada do mundo referente a isso, mas eu ficava observando as crianças. Eu simpatizava bastante com as crianças, com todas as crianças, na verdade, mas eles me chamavam mais atenção. E eu tive 2 extremos quando eu pisei nessa escola para trabalhar, que foi de uma criança autista, que tinha uma total assistência de clínicas multidisciplinares, tratamentos terapêuticos, acompanhamentos médicos necessários, e o outro extremo de crianças que não tinha esse tipo de suporte. Então, você vê, por um lado, você vê as maravilhas da evolução através de terapias, né? Sessões terapêuticas, fono, psicólogos, terapeutas ocupacionais. E a outra das crianças são carentes, que não têm condições de ter uma assistência assim. E eu vi que ali na escola, pelo menos na escola, é um tempo que eles passam bastante, né, da sua vida ali também. E dá para fazer alguma coisa. Não que eu iria exercer uma profissão de terapeuta ali sem saber nada. Por isso que eu iniciei a minha terapia ocupacional. Porque eu vi uma professora e eu ficava imaginando, né? O nome dela é até Késia. Késia, curte aí, se inscreve. Brincadeira. Não, é bom, Késia. E ela é uma excelente profissional, mas só que eu ficava imaginando. O que ela faz? Que ela trabalha na sala de recursos de uma escola, da escola que ela trabalhava. A escola tem sala de recursos. Tem sala de É uma recursos. escola particular ou pública? Pública. Tá.
As Então, públicas geralmente tem, né? sim. Aí ela trabalhava nessa escola e eu achava aquilo encantador. Sabe, as crianças entravam, fazia a sessão lá com ela lá. E eu ficava imaginando, ela faz o quê? Ela não é professora, porque ela não está dentro de uma sala de aula para dar aula. Comum, né? Ela está numa sala de recursos para ministrar um tempo com as crianças para poder nivelar isso. Aí eu perguntei, fiquei imaginando. Eu acho que ela é terapeuta ocupacional. Não sei de onde me surgiu. Eu falei, então é isso que eu quero fazer. Fui lá e me inscrevi Que legal, para fazer cara. esse curso logo. Aí depois eu descobri que ela era psicopedagoga. Legal demais. Você sabe, já começa aqui com duas coisas interessantes. Primeiro, esse movimento que a gente percebe de mães atípicas querendo buscar formação, porque em geral nós que somos famílias atípicas, pais, a gente vai ler sobre o assunto, a gente vai buscar entender, e não é um processo tão rápido, vai acontecendo. Muitas vezes a gente começa com a ideia de que, botei na terapia, está resolvido, ele está fazendo, está sendo acompanhado, mas no fundo o ambiente natural dele não é uma sala terapêutica. O ambiente natural é a casa. É a casa, uma escola. É o dia a dia, Exatamente. é a escola. Então a gente vai passando, vai entendendo que no fundo a terapia ela precisa se estender, sair da sala, da clínica e ir para casa, ir para os espaços, para o para a mundo, escola. né? Um mundo que ele vai pisar realmente. Exatamente. E eu vejo muito esse movimento de mães atípicas fazendo isso e buscando essa formação para poder dar um suporte maior para a criança em casa, que é muito legal. E do ponto de vista que você falou, percebo uma outra questão, e aí uma problemática na realidade, que é essa diferença, né? Que você, se você tem recurso, você tem acesso, a criança consegue, logo de cara, consegue obter o laudo, que acho que é a primeira barreira que existe aí. Sim. Né? Você, para fazer uma avaliação neuropsicológica, é caro. Caríssimo. Se você vai para uma clínica... Bom, no SUS não tem. Esquece. Não tem, praticamente não tem. Se você vai para uma clínica particular, você vai ter que investir uns R$3.000 no mínimo, né? Porque são várias sessões, são muitos profissionais envolvidos. Se você, enfim, vai para uma clínica social, aí já fica muito melhor. Eu tive a oportunidade de conhecer uma clínica social em Cabo Sul esses dias, que é o Te Acolher, né? TEA, né? E Acolher, que é legal. Sim. Que faz um trabalho extraordinário lá, e há outras que fazem, mas ainda assim vai ter um custo, que para você fazer uma avaliação neuropsicológica, você tem alguns formulários que você tem que pagar, enfim, tem algumas coisas que você precisa fazer. E depois você vai precisar validar essa avaliação com neuro. Não tem para onde correr. Quem pode efetivamente fechar laudo é neuro ou psiquiatra. Então, a gente tem essa discrepância social, né? Quem tem acesso consegue, quem não tem acesso... acaba gerando custos grande. E vai para lá e vem para cá. E vamos levar, aquele ali é bom, e ele vai conseguir fazer o laudo, aí chega lá, precisa pegar tal documento, e a criança junto, né? Sim. Porque não é fácil vocês são pais, vocês sabem não, disso. Não é fácil você sair, porque cada pai, cada mãe conhece o filho que tem. Não é fácil você sair e deixar a criança, vou deixar com fulano para poder me ajudar enquanto eu vou lá. Então você tem que estar sempre... Perfeito. Caminhando de mão dadas com a criança. E aí é onde que entra essa grande disparidade, né? Discrepância. Porque a pessoa não tem recurso, cara. É difícil você pensar. Triste. Eu já tive várias experiências, porque a gente passa a conhecer bastante esse mundo, né? Principalmente mães, a história da família, porque realmente elas param para conversar com a gente, principalmente na escola. E eu via a dificuldade que uma mãe tinha. E um menino que eu assistia na escola, né? Porque eu ajudava, prestava apoio, total apoio aos professores. As professoras não, aquela criança. Sim. Eu estava ali, por aquela criança eu estava ali. Aí eu acabava conversando com a mãe dele, né? E ela falava, cara, da dificuldade. E ele era suporte 3, extremamente agressivo. Ela buscava tratamento, já foi buscar tratamento até no Uruguai, se eu não me engano, uma coisa assim. Através do cannabis, né? Aqueles medicamentos à base do cannabis.
Ela ouviu falar e foi buscar isso aí, porque lá era, na época... Que é muito comum, né? Os pais, eles tentam, Sim. ouviu falar, e você vai ali para ver se funciona. Sim, Né? aí- Você quer que funcione, claro. Isso. Aí ela abdicou de todo um tempo da vida dela, da família, para poder correr atrás. E esse menino acabou sendo muito conhecido na cidade. Por quê? Por causa disso. Ele tinha um hiperfoco de comer comida. Caramba. Aquilo ali era o gatilho dele. Compulsividade, Sim. né? Ele tinha muita... Ele via uma coisa que ele gostava, ele entrava em crise na hora. Se não desse. Se não então. desse, exatamente. Ele era crise de bater, de, né, Sim. puxar cabelo, arrancar, sei lá, ficar se mordendo, era todo marcado. A autolesão é uma das coisas que a gente mais sente quando acontece com Sim. a criança, né? Sim. Natália, conta aqui para mim o seguinte. As primeiras impressões da faculdade, fala a verdade. O que você achou aí do primeiro período? Você sabe o seguinte, eu estava lendo aqui, você tem hoje 18 mil terapeutas ocupacionais no Brasil. Só, que isso. Só isso, eu acabei de buscar aqui. E a necessidade é por baixo de 40 mil, então está faltando terapeuta. Mas enfim, vamos às suas impressões da faculdade. Vou fazer, assim, um apanhadão, né, de informações. Obviamente, a terapia ocupacional é um curso da área da saúde, então meu primeiro impacto foram nos termos mais técnicos, até de outros cursos que eu já vinha fazendo em relação à área da saúde, porque ia muito distante da minha zona de conforto, né, de onde eu estava acostumada ali com o dia a dia. Então, eu sempre foquei muito em ter essa percepção da terapia ocupacional como um todo, de entender que naquele primeiro momento ia ser mais arrastado, assim, até por conta das disciplinas muito teóricas, com muito embasamento histórico mesmo, do nascimento, né, da terapia ocupacional, que foi por conta da pós-Primeira Guerra Mundial, da necessidade que teve de retomar a forma de autonomia e independência das pessoas que tinham ido à guerra. Então, inicia aí. Então, iniciou então com as pessoas debilitadas. Uma reabilitação, exatamente. Para reabilitá-los, Reabilitar né? a pessoa. Porque a gente acaba aqui sempre sendo criança, né? Sim, é mais e sempre focado. pensando muito nas deficiências. Mas não é só para criança. De Não, forma alguma. Pra você ter ideia, a terapia ocupacional ela pode atuar até em pacientes paliativos. Então, em empresas. Para ficar claro para todo mundo, pacientes paliativos é quando você já não tem mais, mais chances de vida assim, na medicina. São os cuidados. Fase final ali. Isso. Que dá qualidade de vida para as pessoas que estão numa fase terminal ali, né, da vida. Sim. E isso não tem a ver com idade. A gente pode ter uma criança, infelizmente, acontece, né? Assim como uma pessoa mais idosa. Então, nada mais é do que você buscar a autonomia, a integração social do indivíduo como um todo, né? Para a sociedade, para o seu bem-estar. Trazer qualidade de vida para o indivíduo. Então, ele não vê a pessoa só com a deficiência, com a doença dela. A terapia ocupacional vê ele como um todo e daí criar possibilidades e recursos para você conseguir caminhar e dar autonomia para essa pessoa. Qualidade de vida, exato. Trazer dignidade. Basicamente. É uma palavra que resume muito bem. Para manter uma vida, né, vamos dizer, dita normal, como todos, Sim. como tá falando aí. E aí a gente fica no primeiro período, são muitas novidades. Mas tem matéria chata também. Tem matéria chata. Mas eu achei que... E aí você faz, não é só no primeiro não. E muitas são decorebas, né? Que é pior ainda. Mas eu achei uma sacada muito boa que a faculdade que eu faço fez, que foi fazer uma visita técnica. Então, eu estou acostumada a lidar com o Paulo Ricardo com uma clínica que tem grandes recursos. Então, a gente vem assim... Uma vez foi solicitado por uma TO dele um mordedor que custava R$250. Então, assim, eu fiquei impactada na época. Eu ainda não era... 250. Paguei R$250. chateado, né? Não, e esses são vários níveis. Ficou pouquíssimo o negócio, né? Não, ele ainda usa, Paulo. Não fala isso, não. Ainda usa, nunca vi. Ele mordeu Mas tudo já. usa na clínica, né? Porque tem um fundamento ali pra usar. Fica na mochila dele. Exato. Daí... Eu fiquei sempre impressionada disso, de como os recursos de terapeuta ocupacional são caros, né? Demanda muito investimento. Daí, nessa visita técnica, a gente foi para um local que não tem muitos recursos. E, pelo contrário, ele tem um viés lá que é filantrópico. Falei, aí
me pego, porque eu gosto. Porque uma coisa é você conseguir um resultado muito bom com altos recursos. Sim. Outra coisa é conseguir um resultado também com baixo recurso, com baixo Tirar leite de pedra que eu quero ver. Exatamente. E aí me trouxe um gás, não vou negar, que quando eu fiz essa visita técnica, me deu aquele... Nossa, mas existe um outro lado terapia ocupacional que a gente pode... E daí tá o meu encantamento, é justamente esse, de conseguir com pouco também ajudar, porque a realidade do Brasil não é... Na verdade, é mais essa do que a do... mais de baixo recurso que de alto recurso, né? Porque, felizmente, estamos crescendo, vamos melhorar, né, Graça? E aí... pouquíssimas pessoas têm acesso à terapia ocupacional. E você vê uma demanda muito grande. Porque tem poucos profissionais. Exato. Se você vê, 18 mil no Brasil inteiro, é muito pouco. Você só conhece, você só passa a conhecer, você só procura saber o que é um terapeuta ocupacional quando você precisa dele. É verdade. Entendeu? Sim. Quando você nome, para mim, pelo menos. A gente já sabe de psicopedagogo, a gente sabe de psicólogo, a gente sabe de aba. E terapia, fono, acho que é o primeiro, falar, né? Porque em geral você tem um atraso da fala. E o terapeuta ocupacional me parece que é um pouco mais recente. Posso estar enganado, assim. Recente. Pelo menos a popularidade, talvez. Né, cresceu mediante essa onda de muitos laudos de crianças com TEA, né, principalmente. Cresceu esse boom, por quê? Porque somos terapia ocupacional muito focado, como a Natália falou, na AVD e na IVD. Né? Atividade de vida diária. E a outra é? A IVD. Atividade instrumental da vida diária. Entendi. Coisas como, por exemplo, você cozinhar, pegar um ônibus, vamos dizer, ir na padaria, comprar um pão. São atividades, vamos dizer, que você te inclui de verdade para você ter uma vida digna. Para certos indivíduos exatamente. É o sonho. Sim, e a AVD, pessoal, tipo, para as pessoas que não sabem, atividades normais como ir ao banheiro, escovar os dentes. Eu não sabia dessa diferença, foi bacana. Eu conheço a AVD. Tem a IVD. A IVD. A IVD, atividade instrumental da vida diária. Legal, bacana. Que aí é um pouco... Já é o além, tipo, da porta da sua casa. Comprar um pão, pagar uma conta. Ir no banco, puxar o dinheiro para pagar, entendeu? Tem essas diferenças. Então, é um mundo que, tipo, habilita o indivíduo que está sendo assistido, né? Para poder manter uma vida digna. Esse é o foco da terapia ocupacional. Exatamente. Você tentar transformar o indivíduo, que é não autônomo, num indivíduo autônomo. Autônomo para ter uma vida independente, ter dignidade, de repente... Participação social. Exatamente. Bacana demais. Aí precisa dessas assistências, porque hoje em dia, como vem ao caso das pessoas que têm os recursos e as pessoas que não têm, como que você vai explicar, né? Ou explicar para uma mãe que, tipo... meu filho até hoje ele tem 10 anos de idade, ele é autista, um suporte 3, e ele não consegue ir ao banheiro sozinho. Aí você vai para um outro lado, uma mãe que é total assistida, né? Graças a Deus por isso. E a mãe fala, mas o meu é suporte 3, ele consegue ir ao banheiro, ele consegue tomar banho, ele consegue botar a roupa, se vestir sozinho. Então, as pessoas, tipo... A sociedade tem que abrir mais os olhos referente, vamos dizer, a sociedade, pelo menos os líderes da sociedade. Para essas pessoas mais carentes, mas também não esquecendo das pessoas que têm o recurso. Que a inclusão não quer saber se a pessoa tem condições ou não tem. Entendeu? Porque daqui a 20 anos, daqui a, vamos dizer, a 40 anos, vocês são pais, vocês sabem disso. O filho de vocês não está aí. Tem pessoas que há 20 anos atrás já nasceram com diagnóstico de espectro autista. E eles hoje estão caminhando entre nós. Sim. Ou tem uns que estão reclusos dentro de casa, porque naquela época não teve essa participação terapêutica. É interessante que, assim, a resposta à intervenção ela é de cunho genético. Você pode aplicar para uma criança, talvez, 2 crianças, ambas nível 3, ambas não falantes, ambas com as características próximas. Sim. A mesma intervenção, a resposta é individual. Sim. Como cada uma vai reagir àquela intervenção, ela é muito única, porque ela é de cunho genético. Então você vê crianças que dão saltos de desenvolvimento e você tem outras crianças que vai muito devagarzinho. Isso também é uma coisa que acontece, que é natural. Você mencionou antes de começar do cannabis, agora não lembro se já estava no ao vivo,
do óleo de cannabis. A gente teve muitos depoimentos de crianças que, ao fazer uso do óleo de cannabis, ficaram ali de uma forma que, caramba, pô... Sim, começou a falar. Principalmente suporte 3, né? Porque Isso. geralmente os pais mais desesperados através desse em busca desses medicamentos são os pais de crianças atípicas de suporte 3, exatamente. porque geralmente são mais E agressivos. tem outras que às vezes ajudou com a questão da epilepsia somente, Sim. ajudou a ter só um sono melhor, que é ótimo, mas não trouxe aquela coisa. Grande, né? Você tem o próprio ácido folínico, que está super em alta agora, que é a questão da vitamina B9, numa forma um pouco mais fácil de ser absorvida. Mas é um subtipo de autismo que vai ter aquela característica do bloqueio da vitamina B9, e aí você joga o ácido folínico, você começa a ter essa absorção e a criança melhora muito. Sim. Na questão da comunicação social, né? Interação e comunicação. Então, é muito de genética. Mas aí o que eu quero perguntar aqui para vocês agora, e aí a gente começa com você, que talvez já tenha um pouco mais de experiência, Rafa, na prática, como que é a fisioterapia? Como que é a terapia ocupacional na prática? É um tipo de fisioterapia voltada para essas questões da atividade de vida diária? Ou é uma coisa diferente? Eu queria entender a diferença, entendeu? Tipo assim, porque antes era psicomotricidade. Aí Sim. Hoje tem alguns nomes novos, assim. Tem questão sensoriais. Integração sensorial. Para mim, antes assim, antes era tudo fisioterapia. Fisioterapia, adulto, criança. Aí começou psicomotricidade, falei, legal. A integração sensorial, falei assim, pô, estão botando coisa já demais para o leigo, que não é o terapeuta, ele começa a falar assim. E aí tem o terapeuta ocupacional, tem o fisioterapeuta, tem o psicomotricista, é mais ou menos a mesma coisa ou difere? Explica pra gente na prática, assim. Na verdade, então, essa pergunta é até interessante, porque o que a gente mais vê por aí, as pessoas vendo terapeutas ocupacionais trabalhando, e acho que é uma forma de fisioterapia, não é? Não é. Não. Que a fisioterapia... Eu achei que fosse... exatamente. Podia ser uma parte. É totalmente oposto isso aí. Porque a fisioterapia, ela vai de uma forma que ela vai te reabilitar sua movimentação, sua força muscular. Exatamente. Sua força, né? Trabalhar seus músculos, eu não tenho muito estudo em fisioterapia não, mas sabemos que a funcionalidade por aí que funciona. Entendeu? Então eles vão ter que sempre trabalhar nisso aí um cafezinho de reabilitar. Aqui, Rafa, não sei se tu quer, tem a suquinha ali. Não, tudo bem, obrigado. O Santos que faltou, né? Que eu tava até assim, querendo dar uma emagrecida, mas tá tudo certo. Então a fisioterapia, em parte, é nisso, para reabilitar movimentos, para recuperar forças musculares, aquelas coisas todas, né? Uhum. E a terapia ocupacional, aonde que entra nisso? Mas eu vejo o TO trabalhando de levantar, sentar... Que parece um pouco, né? Assim, os exercícios. Sim. Talvez. Então, como a Natália havia falado aqui, a terapia ocupacional reabilita o movimento da pessoa. Digamos, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC. Ela fica com o lado esquerdo paralisado. Principalmente em pessoas idosas, né? Sim. Que tem uma vida toda de autonomia, sempre fez tudo sozinho, às vezes não dependeu de ninguém, e de repente tem um AVC e fica, infelizmente, debilitada numa cadeira de roda, numa cama. Ou sentada mesmo. Aí essa pessoa gosta de comer sozinha, gosta de se vestir sozinha. O que o TO faz? Óbvio, com assistência da fisioterapia. Tudo é uma equipe. Trabalho junto. Um trabalho conjunto. Uma coisa intersetorial. Exatamente. Ali, né? O fisioterapeuta vem, faz o trabalho dela, depois entra no TO. A gente faz adaptação. Eu vou falar muita coisa, porque eu tenho um trava ali, vai ver, eu começo a pensar. E não sai, não? Fica tranquilo. Eu penso mais rápido do que eu consigo falar e eu me enrolo todo. Fica de boa. Aí o que acontece? Aí o terapeuta ocupacional faz adaptações com órtese, né? Uhum. Tem essa parte de órtese também, biomecânicas, essas coisas, para poder ajudar a pessoa. Tipo com aquele macaron de piscina. Macaron, né, que fala. Você consegue fazer, porque às vezes ela não tem aquele movimento de fechar a mão, né? Aí ela só consegue vir até aqui, óbvio, com fisioterapia, tudo mais, também o movimento vai voltando. Mas aí a pessoa precisa... Ela necessita da autonomia dela.
de se alimentar, numa mesa de jantar entre famílias. Ela não quer uma pessoa dando... Sim, não. Ela quer fazer sozinha. Então, o terapeuta ocupacional faz uma adaptação. Então, na verdade, vou chutar uma coisa aqui, né? Você vai efetivamente talvez elaborar uma coisa específica, isso? Exatamente. De acordo com a deformidade no momento, né, da dificuldade no momento do paciente, da pessoa assistida. E aí você pode elaborar esse material, isso faz parte? Você faz a confecção, você mesmo pode fazer. Tipo, você só quer escrever, mas não consegue. Você bota uma fita e um lápis aqui. Exatamente. É uma coisa de assim. baixa tecnologia, vamos dizer assim. De baixo custo, baixo né? Você vai na custo, papelaria, né? Inclusive na faculdade a gente tem bastante... Eu não sabia que, por exemplo, isso era uma função do TO. O TO. Então a gente trabalha muito na observação, principalmente a observação. É uma coisa bem mais ampla, na verdade, talvez, do que a fisioterapia só, que vai focar na reestruturação trazer dos o movimento, por exemplo. Exatamente. A TO vai além disso. O pós. Vai proporcionar efetivamente um objetivo que pode ser muito além do que só o movimento. Tipo, pessoas com Alzheimer. Como é que você vai trabalhar com uma pessoa? Como é que você vai trabalhar com uma pessoa com Alzheimer? A pessoa esquece de tudo a todo momento. Mas existem memórias afetivas. Né? A memória vem e vai a todo momento. Você vai tentar trazer para o campo da emoção de alguma forma. Ou então você treinando bastante a memória da pessoa. Jogo de memória, essas coisas. Anotar. Você pega umas fichas, vai na gaveta da pessoa, gaveta de roupas íntimas. Você vai lá e escreve qual tipo de roupa íntima tem ali, coloca, a pessoa vai identificar. Porque a todo momento, inclusive já me pediram, né, onde eu trabalhava, teve a mãe de uma pessoa que teve Alzheimer, aí perguntou para mim como é que eu faria. Eu falei, não, eu não posso fazer, eu posso fazer o seguinte, como eu não sou formado, eu posso indicar, procurar um terapeuta, porque é o correto a fazer. Não posso pegar, nem ela, porque estamos fazendo não tiver terapia. Exatamente. E o CREFIT é super rigoroso, muita né? Coisa. A gente tá arriscado barrar até, não sei, pode acontecer. A gente pode ir presa, uma pessoa pode ir presa. Não, tá certo, porque é uma coisa de muita responsabilidade. Fiscalização, exatamente. Aí eu dei dicas para ela, olha, você lê bastante sobre Alzheimer, dicas de tratamento e de acompanhamento da sua parente. E procura imediatamente um TO formado, porque eu não simplesmente... Para poder efetivamente fazer o trabalho. Que bate vontade, porque você está estudando. Tu já sabe o negócio. Né? Eu já sei que o caminho é esse. E aí me dá vontade de falar, não, eu vou lá e vou ajudar e eu vou resolver. Sobretudo você quer ajudar a pessoa, exatamente. Não é nem por nada. Né? Mas aí... Essa mas não pode, que senão é exercício ilegal da profissão. Vou tomar o seu cafezinho aqui, vai esfriar mesmo? Pode tomar, é porque eu tô falando. Tu ia querer? Não, pode ficar. Acho que tu ia querer. Não, eu tô falando. Não para de falar, né? Não, mas é bom. Não, pode ficar à vontade. Aí eu já falei da parte da pessoa que tem um AVC, né? Tem um lado meio que paralisado, a pessoa que tem um Alzheimer, que esquecimento. Não é fácil não, cara. Eu acho que é o tipo de profissão que você tem que gostar. Tem que gostar de pessoas. Porque assim... E tem que ter uma criatividade também que é muito grande. Eu andei lendo e vendo sobre também, porque, por exemplo, trazendo para o contexto escolar, né? Meu ponto de vista. Um aluno, por exemplo, ele não consegue entrar na sala de aula, não quer participar ali. Muito. Mas ele tem uma questão, ele gosta muito de texturas, enfim... Talvez traçar uma questão sensorial para ele, uma caixinha de recursos na sala, que ele consiga ali ter... Então, isso tudo perpassa também pelo TO. Obviamente, é um cenário dos sonhos que as escolas tivessem terapeutas ocupacionais. Exatamente. Que aí, estrategicamente, ia ficar muito melhor traçar, né, todos esses planejamentos para os alunos. Mas até mesmo, por exemplo, aquele adaptador de lápis. Tem criança e a gente consegue fazer aquele também com baixo recurso. Apesar de ser um material muito baratinho, né? Ainda assim é feito de acordo... com aquela reverenda de prender cabeça. Viu? Sim, eu vi. Para uma criança, por exemplo, que não tiver os dois braços, você vai ter que usar a boca, né, talvez, né? Ou então faz alguma coisa aqui para prender. Tem que fazer uma super avaliação para você saber aonde a criança está conseguindo chegar. Você sabe, por acaso eu botei aqui na IA, e aí o que mais você precisa saber? Confusão com outras áreas, que eu acabei de perguntar a você. Aí olha que interessante, muitas pessoas leigas confundem o TO com o fisioterapeuta. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver.
Enquanto o terapeuta foca no movimento mecânico e na força muscular, a TO foca no fazer humano. Isso. Ou seja, é uma coisa um pouco mais ampliada. Né? A reabilitar a pessoa para a vida que ela tem, né? Ou que ela tinha, no caso. E pode continuar. Interessante você estar falando, que eu também tenho. Eu tenho uma colega de trabalho que ela eu falo que é um prazer constante trabalhar com ela, porque a gente aprende muito. A Fabiana, ela é psicopedagoga da escola. E a gente conversando sobre essas questões, né? Ela falou assim, Natália, você já viu como é que são os relatórios de terapeuta ocupacional? Eu falei assim, sim, porque eu leio bastante do Paulinho, né? Ela, nossa, mas eles são super complexos na elaboração deles. Daí, logo depois, eu tive uma matéria na faculdade falando sobre isso. Sobre a necessidade da avaliação, do acompanhamento e depois da... É super detalhado. Não pode passar nada. Da avaliação pós. Então, assim, eu tinha acesso do final. Da avaliação dele pronta, do relatório pronto, eu tinha acesso àquilo. Mas depois... destrinchando, assim, eu via como é necessário e fundamental esses relatórios de análise prévia, e são super complexos e completos também ao mesmo tempo. Porque através dali você vê aonde você está evoluindo, aonde não está evoluindo, entendeu? Não é só um relatório pós, assim, traçou uma estratégia da especialidade, não. Você traça e você vai ali de tempos em tempos acompanhando, reavaliando o paciente para tão somente depois de um tempo É o mesmo que você lê um livro e relê de novo para entender uma outra parte. Funciona mais ou menos assim. É uma prática que é baseada em evidências, né? Assim, você faz um controle científico, né, da coisa. Não é só uma coisa... Ela, de certa forma, por mais que você tenha elementos qualitativos, né, e não quantitativos, talvez... Mas você precisa ter esse acompanhamento, essa métrica para entender. Se você tem que traçar um outro plano, se está funcionando, se os objetivos estão sendo alcançados. Né? Então, assim, acho que isso, de certa forma, e me corrija se eu estiver falando besteira, se relaciona muito com a ABA, com a ciência ABA, que traz essa coisa das evidências, de você realmente ter práticas que comprovadamente funcionam. Porque você simplesmente chegou... e aplicou para um certo número de indivíduos e observou e funcionou. Foi uma evidência, né? E como tem coisas que você não funciona. Que, inclusive, a gente vê hoje no mundo da internet, você tem essa questão. Você tem muita gente dizendo muita coisa, né? E aí o que é de comprovação, de evidência, sim, é o que precisa de fato vir à tona, ficar claro. Sim, né? Porque, por exemplo, a gente que acompanha autismo, toda hora vem alguma coisa. Uma dieta que vai, entre aspas, dizem, curar o autismo. O autismo não é nada mais do que um cérebro inflamado, se você tirar isso. E aí a gente fez de tudo. Eu e a Natália tentamos de tudo lá. E a gente vê que não é bem assim. Infelizmente, queria... Mas é fácil você, de certa forma, fisgar os pais, porque eles estão sedentos por melhora. Estão sedentos para que o filho se desenvolva. E aí você vê alguém na internet dizendo assim, se você mudar isso aqui vai dar certo e tal, você vai e faz. Né? E às vezes se decepciona. E o que você falou aí, Paulo, simples, né? Isso tem um bom fundamento, porque, como você falou, isso aí é através de redes sociais, de pessoas disseminando determinados tratamentos, coisas milagrosas, que daqui a 3 anos, 4 anos, seu filho vai parecer que nem tinha nada, né? E isso também vai para o dia a dia, porque ultimamente está aparecendo alguns casos que o CREFITO também está fiscalizando bastante, pegando Qual pessoas... Que é o órgão? CREFITO. Isso. É Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí o que acontece? Tem pessoas que estão se aproveitando dessa demanda e estão se autotitulando terapeutas ocupacionais. Por isso que eu falei para você no início. Sério? Teve um caso em Macaé, se eu não me engano, numa clínica, em Caxias também, se eu não me engano, teve também. O CREFITO teve lá, fez atuação, chamou a polícia. Então, um órgão tão bem atuante, né? Muito, e muito rigoroso, rígido, até. Por sinal, aqui do nosso é o CREFITO 2. Porque cada estado tem uma numeração. Legal. Entendeu? E o nosso fica bastante em cima, referente a estágio, a quem está aplicando o estágio, né? E voltando no que a Natália falou, no contexto escolar, é um laboratório gigante. Tipo, você quer falar de inclusão hoje em dia no Brasil, né? No mundo, no Brasil só não, porque tira o Brasil que a gente vive aqui, né? Sim, lógico.
Você quer falar de inclusão no Brasil, você tem que começar dali, da escola, eu acho. Porque Também ali tem pais, futuros né? pais, futuras mães, futuras tias, futuras vizinhas de pessoas que vão ter TEA ou, né, síndrome de Down. Vão ser pessoas que vão crescer e vão saber acolher. Quando eu estava trabalhando na escola, o interessante que era que a gente tinha uma medição de barulho. Quando o menininho autista ele botava o tampão, o abafador, significava que estava muito barulho. E as crianças se policiava. Percebi. Fulaninho botou o abafador. Segura aí. Aí começava a cochichar entre eles. Eu trabalhei no segmento que foi do 1º ao 5º ano na escola. E é a melhor fase, melhor lugar para se trabalhar com criança atípica. Nesse ambiente, porque é ali que eles absorvem tudo. Sim. Entendeu? Tem crianças ali, muitas... Como é que eu vou falar? Estímulo. Uhum. Você sai da sua casa, do conforto do seu lado. Vejamos vocês. Você tem o filho de vocês. Está no conforto do lado de vocês. É paz, você sabe o que vai deixar seu filho agitado, o que não vai, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, o que ele gosta de ouvir, o que não gosta. Aí você leva ele para a escola. Aí. Olha quanta informação. Informação tudo diferente. Visual, auditiva. Cheiro, barulho, gente, tudo diferente. Todo mundo falando, uma gritaria danada. Aí a criança às vezes fica agitada e só quer correr. As pessoas, nossa, a criança está correndo o tempo todo. Não é. É agitação. Eu estou me agitando porque... mecanismo de regulação para suportar porque eu preciso me autorregular. Isso. Aí é onde entra aquele lance que eu falei, onde entrou minha paixão da terapia ocupacional. Porque eu vi uma criança sendo assistida, né, por equipe multidisciplinar, e tinha uma TO que era sempre em cima, mandava... E tinha TO lá na escola? Não, a clínica desse menino, que ele fazia parte, mandava uma AT, uma assistente terapeuta, para ficar acompanhando ele na escola, né? Mas tinha também, a escola fornecia mediação, né? Que no caso fazia parte. Aí essa clínica, periodicamente, mandava uma supervisora para ficar só anotando de longe. Uhum. Perfeito. A criança está normal, o AT está trabalhando normal, mas a terapeuta estava lá só anotando. Era a supervisora, provavelmente, ali. Exatamente. E ali eu vi aquele mundo... Falei, eu queria fazer isso também. Porque você quer mudar, né? De alguma forma, você quer mudar o bem-estar das crianças. Aí eu falei, é isso que eu queria fazer mesmo. Eu gostei disso, eu vou procurar saber. Aí procurei saber o nome da clínica, o que ela era, o que ela estava fazendo ali. Aí com aquilo ali, ela já me falou, olha, quando ele entrar em crise, deixa a menina cuidar, porque ela já tem a técnica, porque eles ministram um curso, tipo assim, a criança entrou em crise, você não pode segurar e agarrá-la de toda forma. Com certeza. Você tem umas técnicas. Fazer o PCM, Professional Crisis Management. A Natália, por exemplo, tem esse curso. Bom. Fala um pouco pra gente. Fez esse curso? Eu fiz, Quem que pode conter uma criança e na verdade, sabe que o ideal é o antes. Mas é o antes, explica pra gente, Natália. O PCM, ele basicamente... Professional... Você gosta, né? Ela fala inglês. Professional Crisis Management. Foi legal, Ele é uma técnica de contenção. Essa é uma certificação internacional que tem. E são várias maneiras que você pode conter. Daí são as certificações, né? A minha certificação hoje é só para que eu posso conter, não posso ser instrutora de PCM, né? Eu até tenho vontade de fazer esse de instrutor depois, que eu gostei muito do curso. Não, faz sim, eu vou fazer. Nada é bom fazer. E no curso, ele mostra muito sobre os antecedentes de crise. Tudo que você pode fazer, estratégia de percepção, quando você vai ver que a criança vai chegar e culminar numa crise. O que a gente não quer é que a criança tenha crise para não ter a contenção. Aí na escola é o ambiente. Mas assim, é um curso que ele é relativamente caro e infelizmente nem todas as escolas têm a percepção da necessidade que colaboradores tenham a certificação. Por quê?
O problema da contenção sendo feita de forma errada e sem autorização da família, que é importante falar que para fazer a contenção do PCM tem que ter autorização familiar registrada, isso é muito perigoso. Ele pode causar até a morte da pessoa ou lesões graves. Para assim. fazer a contenção, mesmo a pessoa tendo PCM, a família tem que autorizar previamente? Tem. Porque se tem uma recorrência... Essa pessoa é um profissional e a criança... Então, se a criança tem um histórico... É feito um estudo de caso, a criança tem um histórico de crises hetero e autolesivas. A contenção é no sentido de proteger, em primeiro lugar, a própria criança. Exato. Mas aí tem aqueles porém, na exceção da regra, mas tipo, você entre deixar a criança, né, bater com a cabeça na parede e você intervir, óbvio que você vai intervir. Eu vou entrar até nessa defesa. Mas... Se você tem uma criança que está batendo a cabeça na parede, está pegando um vidro, meu irmão, qualquer um vai ter que conter. Mas é diferente essa contenção. Porque aí você tem um salvo-conduto para agir na proteção. Sim, é claro. E se não fizer, tem uma negligência. Sim. Vou deixar a criança bater a cabeça. Né? Sim, não mas pode. aí é como a Natália falou, a criança mas aí já vem um histórico da criança. Então vem um cenário específico ali. Então, é diferente. Por que é diferente? Se a criança vai bater a cabeça na parede, eu posso traçar algumas estratégias para que não aconteça. Eu posso pegar uma almofada, colocar entre a parede e a cabeça. Eu posso me colocar entre a parede e a cabeça em outras coisas. Isso qualquer pessoa? Qualquer pessoa, porque eu não estou tocando na criança. Você não está contendo, você está estou evitando isso. Isso a gente pode fazer. Eu vou impedir a criança que bata a cabeça. Daí eu fazer o manejo de contenção, que tem uma técnica específica, um passo a passo bem minucioso. Aí já é por quê? Assim como eu faço a maneira correta, mas ainda assim, às vezes a criança ela é muito branquinha ou muito branquinho, pode ser que marque. Daí, a gente precisa saber do histórico dessa criança e explicar, justificar o porquê. Olha, a contenção foi feita da maneira correta, porém, houve essa marquinha. Caso tenha câmeras e você posteriormente... Exato. Então, a câmera que você mostrou pro pai a câmera, você viu. Que você fez. Foi necessário para ajudar a seu filho. Se não tem nada, a criança chegou marcada, o pai vai ficar preocupado. Claro. Será que fizeram maldade comigo? Sim. E o PCM, ele é muito bem estruturado. Então, uma vez que você faz o manejo correto, a contenção correta, você tem embasamento da sua certificação. Porque, inclusive, você pode perder a certificação se você fizer... Errado. Sério isso? Não, é muito rigoroso. Inclusive, mas tem que ser, né? É uma coisa muito séria. Até existe uma espessura e um tamanho de colchão específico que você pode fazer a contenção que a pessoa cai. E tem que ficar em lugares estratégicos. Obviamente, gente, são casos muito elevados, casos muito densos, assim. Mas, inclusive por isso, o PCM ele tem que fazer uma recertificação anual. Então, a gente tira o certificado e anualmente a gente recertifica para fazer a reciclagem, exato. Então, assim, foi o meu primeiro... Antes de entrar para a TO, antes de fazer curso de aplicadora ABA, eu fiz o PCM e para mim foi um divisor de águas de entendimento. A gente aqui mesmo, nós estamos achando que é... Tipo, entre a vida e a morte, é muito esclarecedor. Não é assim. Não é. É muito sério. É muito sério quando tem uma pessoa, porque se você não faz da maneira correta, não tem o recurso. Não, acho que conceitualmente é uma coisa muito séria. Claro. Eu tô, de certa forma, aprisionando aquela criança, aquele indivíduo ali. É uma coisa muito séria. E agita aí, criança, né? Se agita mais quando você... Acho que é uma coisa de muito responsabilidade, que é quase, entre aspas, um cárcerezinho, que você está... efetivamente segurando, com a finalidade limitando o movimento. Boa, mas você está limitando, você está prendendo. Né? Mas todo o trabalho e a intenção também, a verdadeira intenção é que não chegue na crise. Eu acho que a gente trabalhe em todos os antecedentes. Você vai fazendo umas escalas, né? Por isso que é importante o estudo de caso, um PEI muito bem elaborado, para que a gente conheça profundamente a criança, para entender os sinais, que as crianças dão sinais, as pessoas dão sinais que antecedem a crise. Daí traçar outras estratégias. Sim, né? Eu diria que quase sempre. Mas a maior parte. Mas fato é que, assim... Uma coisa pode acontecer internamente. Sim. Que a criança lembrou de alguma coisa que trouxe uma... E aí, meu irmão, não tem jeito. Geralmente são as crianças... Entende? Não tem... Mas, assim, em geral, isso vai ser um gatilho ali. No ambiente que ela está.
Mas pode acontecer também, numa porcentagem mínima, a situação que ela lembrou e trouxe uma aflição para ela e vai ser do nada. Ou de Também repente um acontece. aroma, né? Um cheiro também. Tem criança que, às vezes, quando a pessoa passa, você fica incomodado com aquilo. O jeito que muita algumas crianças coisa. têm de se A comunicar. complexidade. Arrebentando Por isso que tudo. eu faço. A complexidade da inclusão, ela é gigantesca. Por isso que eu, inclusive, sou um grande defensor, que eu estou me referindo à inclusão escolar especificamente, da sala especializada, que em algum momento a gente precisa ter isso nas escolas do nosso país, com um terapeuta ocupacional que seja lá, um plantão. Ele vai uma vez por semana para traçar um plano para ajudar o professor, que é o especialista em educação especial daquela escola, para dar um treinamento para os mediadores daquela escola. Você entende? Importante. Eu acho que tem que ter as salas, as escolas especializadas, também tem que ter para os casos muito acentuados. Porque, por exemplo, se você tem uma criança com altas necessidades de suporte, que não escova dente, que não desfraudou, que não sabe atender comandos, a chance maior dela desenvolver é numa escola especializada, que já vai ter um TO lá dentro. E vai estar, não é, vamos dizer, 40, 50 minutos de assistência. Você vai ter 4 horas. 4 horas para trabalhar. Né? Trabalhando. E aí você vai ter um local onde você ensaia as atividades de vida diária. Sim. Você vai ter um local lá que tem um terapeuta ocupacional, que tem um psicólogo especializado em aba, para tentar ensaiar as atividades. Vamos aqui treinar a escovar dente. Sim. Para mim isso é muito mais relevante de você fazer. E essas habilidades, elas podem vir com um tempo extremamente excessivo. Porque às vezes você precisa fazer 1 ano aquilo ali para a criança ir. Sim. E eu sei que eu já vi isso com meu filho. Que é para abrir ali o código do celular, tá? Sabe disso. Códigozinho do celular. 6 dígitos. E foi 1 ano e meio. Para ele vir aqui, pum. Num belo dia ele foi. Ele fazia os 3 últimos. Ele ficava assim, ó. Aí tu pegava o dedo dele. 1, 2, 3, vamos supor que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, aí soltava aí 4, 5, 6. Aí eu falei assim, cara, que esse moleque só aprendeu os 3 últimos. Em 1 ano e meio tentando. 1 ano e meio que eu digo assim, toda vez que bloqueava, a gente... Aqui, filho, ó, pá. Aqui, filho, vai você agora. E não caía. São atividades Um belo dia, pum. Ele fez os 6 sozinho. E acabou. E é uma evolução, né? Uma satisfação, e adquiriu. né? Eu até brincava assim, 1 ano e meio para ele aprender 3... Então, há 3 anos ele aprende tudo. Mas não, 1 semana depois ele aprendeu os outros 3. Não, então, mas aí, puxando por essa parte que você falou aí, Paulo, referente, tipo, a uma escola, vamos dizer, vamos botar um terapeuta ocupacional em cada escola, ou para visitar cada escola desse, e também tudo bem. Economicamente, para o negócio parar de pé, visitar, eu já fico feliz. Então, eu sei que é caro. Uma visita, porque é caro. E também vem também da... Tipo assim, agora falando pela nossa classe, né, colega? Falando pela nossa classe, também o terapeuta, a pessoa que está terapeuta ali, também precisa estar muito bem centrado. Vamos dizer, bem assistido também. Porque são vários casos que a pessoa vai cuidar. Uma escola, você tem uma noção de quantos casos tem numa escola? Tipo assim, para uma pessoa chegar para você, Natália, você vai trabalhar na escola X, você é terapeuta, você vai trabalhar numa escola X e nós contamos com 70 crianças atípicas. No período da manhã e da tarde. Acho que você adivinhou. É quase o que tem lá na escola dela. Um pouquinho mais. Então, eu acho como que... é que se trabalha individualizado? É difícil, né? Mas a pessoa que minimamente, e eu vou ser muito sincera, quando chegam alguns relatórios, até de TO, lá na escola, e eu leio com as determinações, com as exigências, eu falo assim, meu Deus. Porque para ter ideia do contexto do cenário escolar, a pessoa tem que minimamente entender como funciona o chão de escola. Porque é muito mais desafiador do que você estar num cenário de consultório, que é poucos estímulos e 1 a 1. E a gente está num contexto lá de 1000 demandas. E eu entendo, lá não é a área da saúde. É uma questão pedagógica. Então, como é que a gente faz essa interseção ali de conseguir um bom funcionamento pedagógico e também da saúde? Do tratamento, acompanhamento da criança. Para a evolução da criança, né? Mas porque anda de mão dada. Isso aí. Porque como é que a criança só vai evoluir se ela estiver se sentindo bem no ambiente, né? Só que eu ainda acredito... uma abordagem positivista é muito necessária. Assim como eu acredito hoje que para um bom desenvolvimento, uma boa inclusão escolar,
os colaboradores que têm interesse, que gostam de trabalhar com inclusão, que eu também defendo muito isso, tem pessoas que não têm gosto, não querem, e é um outro assunto, né? Eles têm que pelo menos estudar ali um cursinho de aplicadora ABA, faz o PCM, que já traz uma noção para além do pedagógico. E assim como o TO, os psicólogos, eles também poderiam estudar um pouquinho dessa parte pedagógica para entender que não é também tão fácil fazer essa inclusão na escola, né? Fazer essa... É porque você tem que incluir num ambiente que praticamente ele já tá povoado ali. Então, vamos dizer, você tá numa escola que tem 300 crianças no período da manhã e tem mais 300 no período da tarde, dentre desses 600 aí você tem 70 crianças atípicas, digamos assim. Como é que você vai, você vai fazer valer o direito da criança atípica sem tirar o direito da criança típica? Essa é uma das Mas essa é a pergunta de milhões. Essa aí é a pergunta de milhões. Então, por isso, em alguns casos, a escola é especializada. Sim, aí, tem pais que veem, né? Inclusão legal, tudo mais, principalmente de crianças que não atípicas, né? Pais assim. Mas tem outros que já falam, poxa, tem uma criança assim, que é meio coisa, cuidado, difícil, fica longe, porque pode te bater, pode... Não é assim que funciona, entendeu? Tudo tem um gatilho, como você falou, como ela disse também, do PCM. Vamos começar a regrar, até chegar o ponto X que a criança se explode de vez, vamos começar a limitar. A criança chegou agitada, vamos observar. Ela não está parando quieta, vamos observar. No terceiro sinal... A gente já começa a intervir para poder resolver. Mas aí, tem 30 crianças numa sala. Como é que você vai fazer isso? Essa é a defesa que eu faço. Como que você vai fazer isso? Gente, deixa eu falar com você aqui. Por incrível que pareça, o nosso tempo está chegando ao final. Passou muito rápido. Eu ficaria até 5 horas. Certamente dá para a gente ter até um outro depois, complementando. Talvez para a gente discutir mais a questão da escola, né? Que a gente discutiu muito carreira, né? Talvez. Que eu acho bacana, que é até o que eu tenho muito interesse. Mas aí eu vou pedir então, Rafa, começando aí por você, para você mandar uma saudação às pessoas que estão assistindo, um abraço para Kézia, para quem você quiser. Maria, Kézia Maria é o nome dela. E se despedir aí. Então, pessoal, né, chegou ao fim, eu queria falar mais. Quem bem me conhece sabe que eu falo. Mas eu gostaria de agradecer primeiramente você, Paulo, por ter me convidado, Natália está aqui do meu lado, ajudando nessa evolução. E o pessoal que sempre acreditou em mim, que tem professoras, da onde eu comecei. Elas falam, você está proibido de desistir. Aos trancos e barrancos eu tô aí, né? Às vezes dá um negócio, né, Natália? Mas eu tô lá. Eu tô escutando o conselho de vocês. Eu não estou do lado de vocês hoje aí, mas eu tô firme e forte. Tô firme na luta. Beijão. E cada uma de vocês sigam, compartilham, dá like, porque merece. E se você quiser divulgar suas redes sociais também. Minha rede social é aquilo. Como eu ainda não estou formado... Se for só pessoal, quiser... Paulo, eu tenho planos também científicos. Você sabia que eu estou elaborando já meus projetos científicos. Legal. Com crianças autistas. Bacana. Mas eu prefiro não falar para poder não ter aquela... Mas eu já tenho Quando uma se meta. Formar, talvez, você vai ficar mais eu já vou começar minha pesquisa científica, que eu já sei que dá certo, mas eu quero fazer, que eu quero pegar referências e tudo mais. Legal. Mas agradeço a vocês, pessoal. Minha rede social, eu estou começando agora. Não, fica tranquilo. Mas é Rafa.ocupacional, @Rafa.ocupacional. Legal. E você, Natália? A sua câmera é essa? Aqui, né? Eu quero falar que, primeiro, agradecer todos os terapeutas ocupacionais que passaram pela vida do Paulinho. Vocês são muito importantes. Assim, eu sou super grata a todos os acompanhamentos que vocês fizeram com o Paulo Ricardo. Dizer que é uma profissão linda. Estudem sobre terapia ocupacional. Eu tô encantada, assim. E eu quero agradecer as minhas colegas de faculdade que também fazem, assim, o dia a dia ficar melhor. Vocês são muito importantes para mim também. É um prazer dividir esse aprendizado com vocês. E é isso. Minha rede social é na Barroso com Z. Na ponto? Na ponto não, acho que é na sem ponto. Tá bom. E eu não sou igual ao Paulo, eu sou meio low profile, mas eu tenho a intenção de começar a fazer conteúdo também lá, falando um pouco sobre o dia a dia. Tem que fazer os dois. Da escolar, de maternidade atípica e de terapia ocupacional também, obviamente. Maravilha. É isso.
Gente, é isso. Um forte abraço. Adorei esse episódio. Obrigado mais uma vez a vocês dois por estarem aqui para fazer essa divulgação que é muito importante sobre a terapia ocupacional e que tenhamos mais terapeutas ocupacionais, porque vocês serão, certamente, e são elementos transformadores aí muito importantes para essa criançada, os adultos também, os idosos, enfim, quem precisar, claro, de ter essa dignidade da existência, de poder fazer as coisas de forma autônoma. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.